Graça e paz. Capítulo 17 de Jó, vamos ler. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando. Só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Dá-me, ó Deus, um penhor e ser o meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os seus olhos, ou os olhos de seus filhos, desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isto, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova, você é o meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Capítulo 17, a gente vê o finalzinho de mais um desabafo de Jó. E nesse texto, de maneira específica, Jó fala sobre os olhos espirituais. Os nossos olhos naturais, eles são tão importantes, mas a Bíblia fala que também nós temos olhos espirituais. E o que Jó mostra de maneira muito clara nesse capítulo é que os seus amigos estavam cegos. Mesmo na dor, mesmo confuso, Jó percebeu que aquilo que os amigos falavam estava muito fora da realidade. De alguma maneira eles tinham ficado sem entendimento. O versículo de número 4, fica claro isso quando ele diz: fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Então Jó começa a perceber que havia uma ignorância espiritual por trás daquilo que os amigos falavam. Às vezes nós podemos estar sem as respostas que a gente gostaria, mas Deus vai nos dando percepção do que é engano, do que não vem da parte dele. Mesmo usando o nome dele, mesmo os amigos falando coisas que, em muitos aspectos, que são verdades, mas que estavam sendo usadas de maneira errada contra Jó. E o versículo número 5, ele ainda diz, Jó fala: se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. É muito interessante a cegueira espiritual, porque quem está cego espiritualmente, ele tem muita convicção de que está com a razão. E a cegueira espiritual de um afeta a família, afeta amigos, porque as pessoas começam a ver da mesma maneira, sem a luz de Deus. E Jó também não está julgando apenas os seus amigos, ele também percebe que o próprio coração dele, os olhos dele também espirituais, estavam escurecidos, não estavam conseguindo ver nada além da sua própria dor, além da sua própria proximidade para com a morte. E ele declara que parte do que ele estava também sentindo agora já não era só da sua dor, mas também da própria mágoa que estava no coração dele. Ele estava ficando de alguma forma ferido
com os seus amigos. Versículo 7. Os meus olhos se escureceram de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Como é rico quando a gente consegue ver na gente aquilo que a gente só consegue ver nos outros. E não adianta falar isso da boca para fora, falar eu sei que eu também tenho erros. É bom quando isso vem da parte do Senhor. O Espírito Santo, Ele ilumina os nossos olhos para a gente perceber o quanto nós podemos estar magoados, decepcionados, amargos, críticos, murmuradores, pessimistas. Pessoas que quando nós chegamos perto dela, o assunto sempre é doença, falar mal das pessoas, palavras de desesperança. Então Jó diz: os meus olhos também estão assim. A mágoa cegou, escureceu os meus olhos. Me lembra muito Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6. Ele, quando tem uma experiência com a glória de Deus, os olhos espirituais dele se abrem. Ele diz: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele percebe nele aquilo que ele percebia inicialmente só na sociedade, nas pessoas. O nosso coração é muito enganoso. Os nossos olhos espirituais precisam constantemente serem iluminados, abertos, renovados, porque há trevas por todo lado, e há trevas no nosso próprio coração, no sentido da nossa natureza carnal. E quando nossos olhos estão assim, nós só conseguimos enxergar os problemas das pessoas, o erro das pessoas, a ferida das pessoas, e enxergar o lado negativo que nós vamos ter que enfrentar da vida. A vida tem suas demandas, as suas tribulações, e quando a gente está assim, parece que o que aconteceu com Jó no versículo 11 é o que acontece com a gente. Ele diz: os meus dias passaram e fracassaram os meus planos e os desejos do meu coração, como se não houvesse mais esperança. Os meus dias fracassaram, os meus planos se acabaram. E ele deixa isso bem claro no versículo de número 15: onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. O que Jó está dizendo é: a minha vida não tem mais jeito, só a morte agora que me aguarda. Esse é o coração de alguém que está com os olhos espirituais fechados pela dor, pela mágoa, seja qual for a razão. Mas Deus quer iluminar os nossos olhos espirituais. Essa é a oração do apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 1 e 2. Ele ora para que os olhos espirituais da igreja sejam abertos. Para quê? Para enxergar o quê? Paulo, em Efésios, ele diz para enxergar a grandeza do poder de Deus, a grandeza do chamado de Deus na nossa vida, a grandeza do propósito eterno de Deus de salvar todo homem através de Jesus. E nós só conseguimos enxergar isso, que a gente até pode saber na nossa mente, no nosso intelecto, somente pelo Espírito Santo. Ele ilumina os nossos olhos e faz com que a gente veja a vida com propósito, o nosso semelhante como alguém que nós devemos amar, olhar para nós mesmos e termos esperanças em Deus. E aqui no capítulo 17, Jó ainda está no meio do processo. Lembre-se disso, irmãos. Nós precisamos aprender a passar pelos processos. Ele ainda não tem resposta, ele ainda não tem esperança, mas ele é sincero, ele fala para Deus, ele desabafa aos pés do Senhor. E logo à frente nós vamos perceber, em alguns capítulos mais à frente, que a esperança dele começa a ser renovada, começa a ser restaurada. E no último capítulo de Jó, ele diz que ele falava como alguém que estava na ignorância, e ele diz que antes ele conhecia o Senhor, mas só de ouvir. Porém, depois desse processo, os olhos dele começaram a contemplar o Senhor. O Senhor quer que a gente o contemple. E se agora você está passando por alguma dor, mágoa, decepção, que você não consegue ver o Senhor, qual deve ser a nossa oração? Senhor, abre os meus olhos espirituais, mas enquanto o Senhor não abre, me ensina a andar pela fé,
porque a fé é a certeza das coisas que a gente espera, a convicção de fatos que nós não vemos. Nós precisamos, no processo com Deus, estar aprendendo a andar pela fé, a buscá-lo, obedecê-lo, amar pela fé, e não nos entregar à dor, à ira e à mágoa. Vamos orar? Pai, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Nós oramos que o Espírito do Senhor abra o nosso entendimento, para a gente enxergar a nossa realidade, a vida, debaixo da Tua direção, da Tua vontade, dos Teus planos. E ó Deus, renova o coração daqueles que estão abatidos, feridos, desgastados, sobrecarregados. Renova na fé de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, mesmo que nós não consigamos ver nesse momento saídas, soluções, respostas, nós queremos descansar na confiança da Tua soberania. Em nome de Jesus nós oramos a Ti, para a Tua glória. Amém, Senhor.